E na redação do Jornal Estafeta, a gente recebe hoje a Ângela Zatti Lazzari, ela que recentemente lançou sua primeira obra aos 19 anos. Ângela, seja bem-vinda, prazer receber. Como é que foi que surgiu então esse primeiro livro? Bom dia. Bom dia. Ele surgiu de uma, talvez, necessidade de botar as coisas no papel e daí em diante saiu o livro. 19 anos hoje, mas esse trabalho ele vem de algum tempo, esses poemas. Sim, não é de hoje esse livro. Eu brinquei que é uma coletânea de poemas de cerca de 2 anos, mas tem alguns um pouquinho antes disso, da pandemia, ali em 2019, por aí. Então tem 1 ou 2 poemas que são desta época, mas a maioria realmente se restringe a esses últimos 2 anos. Mas aí, hoje a gente percebe que a literatura, cada vez mais, há uma dificuldade para as pessoas lerem e tudo mais, para buscarem esse interesse. Como é que foi para ti? Como é que começou a despertar esse interesse por escrever? Livros eu sempre gostei muito de ler, desde pequeno. Os gibis, então, devorei todos. Mas a poesia surgiu muito ao acaso. Eu não gostava de poesia, eu achava difícil, tu ter que buscar palavras que rimam, tu ter que ter uma estrutura, uma métrica, e era uma coisa que para mim não fazia muito sentido, eu preferia textos. E aí, a mão da professora, né, sempre tem. Então, no primeiro ano do ensino médio, a gente teve literatura, e estudando um pouco sobre o Braulio Bessa, os cordéis, enfim, a gente foi desafiada a fazer alguns cordéis e alguns poemas, e daí falei, o resultado ficou bacana, por que não continuar? Então, discorri sobre vários temas e fui mudando um pouco a estrutura. E aí adentrei nesse mundo, lendo agora poemas, enfim. Até porque o poema ele tem que passar, ao meu ver, não sei se você concorda, ele tem que fazer um entendimento do leitor, do que está querendo passar de sentimento, uma fala tem que estar conjugada com a outra. Então também há um desafio para quem está fazendo. Sim, tem que ter coerência, né? Entre o que tu vai escrever entre uma estrofe e outra, tu precisa trazer isso, porque, claro, ele é curto, essa é a ideia é que seja algo fácil, se lê estruturamente, mas não significa que não contenha muita coisa dentro dele. E aí vem outro desafio. A Ângela, que é estudante de licenciatura em matemática, fazendo poesia, 2 áreas totalmente diferentes. Como é que foi casar isso? Foi bem tranquilo. E eu digo que a matemática surgiu muito mais na brincadeira do que livro, né? Uhum. Então eu gosto muito de matemática, não pretendo trocar para letras, o que é a pergunta que vem Sempre, né? Mas escrever é muito mais um hobby, muito mais algo que eu faço para desabafar, para botar no papel o que não cabe mais no peito, digamos assim. E a matemática não, a matemática eu verdadeiramente gosto da área. E a licenciatura vai seguir na matemática, com o primeiro plano, e a poesia, o poema, os livros vão ser digamos, o passatempo, isso, dá para dizer, não é? Pode ser. Pode ser? Sim, dá para juntar os dois. Dá para casar os dois. Vamos mostrar o livro, a capa do livro aí para quem está nos assistindo aí. A Morte de Narciso, então, é a tua primeira obra publicada. Vou mostrar aqui na câmera aí A Morte de Narciso, então, é a primeira obra que está sendo publicada. Ela é basicamente de poemas, isso? Isso, inteiramente. Como é que foi essa construção dessa primeira obra? Foi muito bacana, foi bem legal. Surgiu com uma ideia de, eu vou reunir todos os poemas que estão sortidos, que estão em cada página, e vou botar num só para ver como é que fica. E aí eu fui selecionando, né? Tem poemas que são específicos não, mas que tratam melhor de um assunto, outros que tratam um pouco de outro. Então fiz essa separação. E aí fiquei matutando essa ideia, bom, já que já tá junto, por que não colocar tudo no livro? E aí foi que eu conheci a Caravana, que é de Belo Horizonte, editora. Fez uma pesquisa então de editoras. Isso, na verdade, me surgiu a Caravana porque eu conheci uma galera lá em Bento, na faculdade, que publicou com a Caravana. E aí como eu nunca tinha tido contato com a editora, falei, vou dar uma olhada, né, quais livros eles publicam, como é que funciona. E aí lá eu descobri como é que eles, enfim, recebiam os exemplares e tudo mais. E por que A Morte de Narciso? A Morte de Narciso porque tem uma dualidade, começa ali no título, que eu digo que tem 2 interpretações, pode ser Amor de Narciso, e é por isso que está de uma cor diferente, Amor no título, ou A Morte de Narciso, como o título está escrito. E o grande ponto é quem é Narciso, né? Essa é a grande sacada. E Narciso sou eu, porque eu, justamente por causa da doença, digamos assim, do narcisismo, né?
E não que eu seja, vale ressaltar, né? Mas, vou deixar claro. Vou deixar claro. Mas aquela brincadeira saudável, né? Daquela pessoa que tem o ego bem inflado, que vive brincando com isso. Então eu levei esse apelido de Narciso e sempre levei na esportiva, né? Numa brincadeira. E quando eu pensei em escrever um título, eu pensei, tem que ter algo subjetivo, e aí entra a morte, né? Esse jogo de palavras, e Narciso porque não poderia botar o meu nome, não ia ficar legal. Eu falei, então algo que me represente sem dizer que sou eu. E a inspiração veio da onde? Para esses poemas? Porque eu já dei uma olhadinha, já dei uma lida em alguns dos poemas, alguns trechos aqui, são bem inspiradores e pelo que eu vi, são temas que ligam a amor, ligam a morte, como você colocou, a sentimentos, a pessoas. De onde que saiu essa inspiração ao longo do tempo? Algumas são de pessoas, e eu até brinquei na descrição do site da editora, tem isso que fala que as pessoas que são a inspiração desse livro nunca saberão e talvez lerão isso sendo anônimas. Então, essas pessoas vão ler e vão saber que são para elas. E tem também de momentos, fatos que aconteceram e a gente acaba, claro, aumentando um pouco, né, lapidando o que aconteceu e escrevendo em poema. Dá para se dizer que você traduziu alguns momentos aqui, então, sim, nessa obra? Sim, os ocorridos, fui lapidando eles. E esse escrever te facilitou na construção da Ângela também? Sim. Muitas vezes é aquilo que a gente leva da psicologia, né? Quando a gente expõe ou coloca para fora algum sentimento, ele te ajuda a fazer essa construção. Então dá para dizer que está aqui um pouquinho dessa construção também. Sim. E hoje, o lançamento já aconteceu em Bento Gonçalves, né? Você já fez em Bento um lançamento. Tem projeção para outros lançamentos? Um para Fagundes, né, que é de onde eu sou natural, então pensei sim algo em Fagundes. Ainda não tem data, justamente porque eu estou esperando um novo lote de livros chegarem, né, e quando eles chegarem vai facilitar bastante. E eu pensei nas feiras do livro, sim, né, aqui em Veranópolis, Fagundes também tem, claro, é bem menor. Tem também Caxias, Porto Alegre, eles são sempre bem tranquilos quanto a deixar esse livro lá com eles exposto, né, só questão digital, né, de esperar um momento certo. Bacana. E quem quiser já adquirir o livro, tem como? Tem. Pode ser direto pelo site da Caravana, só colocar lá no Google Caravana e entrar no site da editora e aí nos livros pesquisar A Morte de Narciso. Ou pode ser diretamente comigo. Só daí tem que esperar um pouquinho. Mas garante, né? Faz uma pré-reserva. Tem alguma poesia, algum poema aqui que mais te encantou? Que é a menina dos olhos de ouro, deve ser, ou o menino? Tem vários, na verdade, mas acho que o que mais assim, mudou talvez um pouco a trajetória, eu até postei ele há um tempo atrás, que é sobre o acaso, ele tá em alguma página, não sei qual, mas as primeiras provavelmente, e eu até postei ele nas redes sociais, o pessoal curtiu bastante, incentivou a ideia e aí acho que é um assim que brilha. Que legal. Perdoe-me pela virilidade do sentir, mas agradeça-me de verdade. É preferível ela do que sua integridade. Mais do que integridade não é. Ela nunca existiu em você, você é vazio. Só um trechinho aí para o pessoal dar uma conferida de uma obra que está muito bacana, muito inspiradora. Parabéns pelo trabalho, Ângela. Acho que isso vai inspirar também outras pessoas a poderem escrever, colocar para fora muitas vezes os sentimentos, gostar da literatura. Então, aos 19 anos já estar lançando uma obra, com certeza outras muitas virão pela frente. Se Deus quiser. Já dá para dizer que tem alguma coisa lá guardada para o próximo? Sempre tem. Tem muitas poesias que talvez nunca serão também reveladas, né? Mas tem muita coisa que daria certamente esse livro. Era o que tu imaginava, estar vivenciando tudo isso após o lançamento do livro? Como é que está sendo essa repercussão? É um pouco abstrato essa ideia, aliás. Claro, a gente espera que dê certo, que o pessoal goste, mas eu não pensava que iam abraçar tanta ideia. Então acho que isso foi muito positivo, muito bacana. Espero que continue. Isso aí. Então, a gente conversou aqui na redação do Estafeta com a Ângela Zatti Lazari, 19 anos, estudante de licenciatura em matemática, está lançando sua primeira obra, A Morte de Narciso. Quem quiser adquirir aí, a obra está à disposição. Também procura a Ângela aí pelas redes sociais, né? Para já garantir o próximo lote aí, um já foi. Parabéns, Ângela, pela obra e que muitas outras possam vir pela frente.